convite já para vocês, ó. Hoje às 8 da noite vai ter o Nivem Digital Webinar com o tema O que vem depois. O que vem depois é, desse momento crítico, né, que a gente está passando. O design pós-coronavírus. Então esse é o tema de hoje, às 8 da noite. Eu vou estar junto com o Williams de Abreu. Ele trabalha na XP Investimentos e ele vai contar um pouco de como eles estão lidando, né, com o coronavírus, como ele é o trabalho dele de design, como ele enxerga isso, ele que passou por diversas agências de comunicação e hoje ele trabalha nessa plataforma, uma das maiores, né, plataformas de investimento aí na América Latina, e ele tá, enfim, vai comentar um pouco com a gente sobre o olhar do design, né, como o comportamento do profissional do design durante o corona e pós-corona, o que esperar disso, né? Então eu vou estar junto com a Roberta, tá, que é coordenadora da Escola Criativa da Univem, e o William. Vai ser muito legal. Deixa o convite aí para vocês, tá bom? Tá o link aqui embaixo. Retomando aqui, gente, o que nós começamos a ver ontem, né? Eu falei de música e design. Eu vou retomar aqui, só fazer um remember. Acho que mais todo mundo aqui, acho que estava ontem aqui, né? Quem não estava ontem, dá um salve aqui no chat, só para eu saber. Quem não estava presente ontem durante a nosso curso aqui, tá? De, de música, design e experiência. Deixa eu só buscar uma aguinha aqui e já vou compartilhar com vocês a tela. Então acho que todos estavam ontem aqui, né? Comigo? Legal. Vou compartilhar aqui então a telinha do nosso slide, tá? Só me confirma aí se vocês estão enxergando, tá? O slide. Por gentileza, se puder confirmar com áudio aí. Tá aparecendo. Opa, quem falou, Lucas? Lucas. Oh, mestre, obrigado, viu? Então, só dando uma retomada do que nós vimos ontem para a gente chegar até aqui, chegar à experiência, né? O X-Design, que é um tema tão discutido hoje no mundo dos negócios, é um tema tão praticado hoje no Vale do Silício e tantos outros ambientes de inovação e tecnologia. É o que nós vimos ontem, a partir daquela leitura, né? Da aproximação do design, por interesse comercial, obviamente, é, da música, né? Do mercado fonográfico. E aí começou na década de 60. A gente pegou o case da gravadora Factory Records, né? Que tem alguns artistas, né? Enfim, designers que criaram, inclusive, um centro de cult, né? De design, de inovação, enfim, de capas e artes criativas a partir da música. Então a gente tem aqui algumas das capas lendárias aí, enfim, premiadas, que passaram pela mão do nosso designer da gravadora, que é deixa eu pegar o nome aqui, Peter Savaio, ele que desenvolveu essas capas, né? E a gente entendeu ontem enfim, a arte, né? Os traços, a ilustração, a tipografia, a fotografia, unidas e bem trabalhadas com design, ela torna não só funcional, mas também ela aproxima da arte e ela consegue manifestar não só um conceito, né, da música ou do artista, mas consegue representar a cultura local, regional, consegue expressar movimentos, consegue expressar movimentos sociais. A gente falou ontem, né, daquele momento da década de 60, que era o ambiente todo colorido, né, paz e amor.
talvez lembrando ali do momento hippie, né? Vem na memória de vocês esse ambiente. E depois a década de 70 com punk rock, agressividade, ambiente sombrio. Depois a década de 90, de 80, que aí se aproxima um pouco disso aqui, né? Suede e New Order aqui, né? Que é os traços e tipografia moderna, representando também, trazendo elementos ali do ambiente, da rotina das pessoas, né? Do ambiente urbano. Então, a arte ela consegue representar movimentos, ela consegue trazer mensagem, valor, né, sentimentos, além da própria, aqui no caso, da própria música. Então, o movimento, né? A Jovem Guarda a gente vivenciou aqui no Brasil. Então, entendendo que design é função, não forma, então não é só belo, ele também cumpre uma função, cumpre uma meta, né? Design é onde a ciência e a arte se encontram em equilíbrio. Então, o equilíbrio da arte com a ciência. Então, nem tudo que é arte tem design, nem tudo que tem design é arte, né? É artístico, ok? Então, o equilíbrio disso é onde mora ali o estudo, o campo de estudo do design. Né? A Mônica Moura é uma referência bem legal. Gente, eu vou compartilhar esse slide para vocês, tá? Então, terminando o fim aqui da minha explanação, eu vou compartilhar esses slides, vocês vão ter esse material para vocês. A gente falou aqui do espremedor, né? Do Philip, premiado. Então, aqui representa o equilíbrio da arte e da função. Então, ele cumpre uma função, né? De ser um espremedor de frutas ali, né? De limão, laranja, etc. É, mas ele também é arte, é artístico, né? Com esses traços, com essa, enfim, isso aguça né? A nossa imaginação olhando esse objeto. E isso, gente, é valor, tá? Isso agrega valor, isso eleva o produto, isso eleva, sai de um patamar puramente comercial, mas entra num ambiente de diferenciação. E hoje o mercado quanto mais você se diferenciar, melhor você se posiciona, né? Mais valor você tem para as pessoas, mais valor é percebido entre as pessoas, tá? Então, tudo é experiência. Qual a experiência que nós temos olhando e usando esse ambiente, esse objeto? Né? Qual tipo de experiência ele nos traz? Isso é importante a gente perceber, né? Tudo é experiência. E aí a gente fala de user experience. O X, né, como dito, então, essa expressão UX, experiência do usuário ou user experience, esse termo ele foi criado por Donald Norman. Donald Norman ele era um gestor de equipes na Apple, né? E na década de 90, ele juntou algumas coisas que ele fazia lá, né? Coisas relacionadas a design thinking. E aí, gente, já anota esses termos aí para vocês pesquisarem e se aprofundarem, tá? No final eu vou dar algumas referências, alguns livros para vocês se aprofundarem, mas vai anotando algumas palavras-chave aí, tá? Então, design thinking é uma palavra-chave para a gente entender a experiência. Que mais? Norman, ele juntou isso, ele juntou psicologia comportamental, ele pegou uma caixinha e foi colocando tudo dentro, né? E que era praticamente o que ele exercia dentro da Apple, né? Ao desenvolver os produtos da Apple. Então, ele estudou comportamento, psicologia comportamental, fatores humanos, né? Factors, human factors. Ele também estudou ergonomia, e simetria, enfim, várias coisas. Ele foi colocando na caixa tudo que ele tinha estudado para aplicar no desenvolvimento de produtos da Apple e chamou aquilo de UX, experiência do usuário. Tá? Então, segundo ele, isso acontece desde quando, assim, o processo de UX acontece, que é a experiência do usuário, acontece desde quando o produto entra na vida do usuário. E para isso não é necessária a interação com a interface do produto. Interface é outra coisa que a gente vai ver mais para frente. Então, a gente falando aqui da experiência, que precisa de uma interface, né? Então, para eu ter experiência com a Apple, eu não necessariamente, mas eu tenho que ter algum contato com a marca dela. Então, ele diz aqui, ó, acontece desde quando o produto entra na vida do usuário, ou por onde entra, né? Pelo comercial, pelas pessoas falando, pelo anúncio na internet,
por um outdoor na rua ou um comercial no rádio, como? Então a experiência começa desde quando eu ouço falar do produto, né, até a interação com a interface desse produto, ou seja, eu pegar um iPhone na mão, um MacBook ou um produto da Apple, né, e usar. Então, desde esse momento até o uso, até a compra, né, até o descarte desse produto, a experiência é toda essa jornada. Então, a experiência pode começar quando algum amigo ou conhecido fala sobre o produto para você, ou, por exemplo, quando você lê em algum lugar sobre esse produto. Então, a experiência com esse produto, ele é de diversas formas. Então, por exemplo, como você teve, qual a sua experiência com a marca Apple, né? Então, é isso que o Donald Norman, que foi o criador, ou enfim, sintetizou tudo o que ele fazia e chamou de user experience, que teve, enfim, várias referências da psicologia, né, do comportamento humano, também da ciência, dentre outras, a parte ergonômica de produto, a parte de estética, enfim. Tudo isso ele colocou numa caixa chamada de user experience. E ele diz o seguinte: é preciso compreender que o meu produto causa uma experiência nas pessoas, causa uma emoção nas pessoas, né? Sensibiliza elas. Né? Então, lembra quando eu disse ontem para vocês, né? Olha, a capa do disco, ele antecipa a experiência de escutar o disco, né? De ouvir o disco. E é muito chato quando a gente compra pela capa as coisas e quando a gente vai usar essas coisas, não representa aquilo que nos venderam com a capa. Não representa aquilo que nós vimos no comercial. O marketing, gente, é outra coisa interessante para vocês marcarem, palavra-chave, marketing. O marketing, ele tem um pouco dessa... ele é pouco crucificado por isso, né? As pessoas falam assim, isso aí é marketing, isso é balela, isso é mentira. Né? Não é, na verdade. No marketing é um estudo, é uma ciência também. Tá? O que acontece é que muitas pessoas não souberam usar o marketing, não souberam fazer o marketing corretamente. O marketing é o estudo, né, das necessidades do cliente e dos desejos, e aí entrega aquilo para ele. Tá? Então, o user experience ele vai além disso. Né? Ele antecipa a experiência, ele prepara o ambiente para uma experiência. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Tá? Então, só para você lembrarem, Donald Norman, né, da Apple, naquele momento que ele trabalhava na década de 90, ele criou esse termo, tá? E tem livro dele, eu vou passar para vocês aqui. Tem uma frase bem legal da Liz Sanders que representa um pouco disso para a gente. Ó, você não pode criar experiência nas pessoas, mas pode criar para elas. Né? O que a gente consegue entender dessa frase, gente? Eu não consigo fazer com que a pessoa goste do meu produto, né? Que ele tenha o desejo de comprar ou de consumir o meu produto ou serviço. Eu não consigo colocar dentro da pessoa o prazer ou a satisfação de usar o meu produto. Ele só vai ter a satisfação e o prazer de usar o meu produto a hora que ele usar. E ele vai julgar ser bom ou ruim, ele vai julgar ser prazeroso ou não usar o meu produto. Mas o que nós fazemos, né? Nós, eu digo, user experience. Você não precisa ser um UX design para entender e fazer isso, tá? Você não precisa, você compreendendo que nós somos responsáveis por preparar o ambiente para as pessoas terem uma boa experiência, já é um grande avanço nas nossas tarefas, tá? E aí eu deixo esse desafio para vocês. Qual é a experiência que eu promovo no outro, nas pessoas que estão ao meu redor? Né? Aí a gente fala de marketing pessoal também, a gente fala de posicionamento, a gente fala de, enfim, um monte de coisas, que é um mergulho maior nesse ambiente de business, né? Mas aqui eu entendo que eu não consigo, tá? Eu não consigo criar experiência na pessoa, mas eu posso preparar esse ambiente, tá? Então, UX design é o profissional que vai estudar todo esse ambiente e preparar, tá? Então, aqui você imagina uma festa, né, que você vai dar para teu filho, tua esposa, tua namorada, teu namorado, ou enfim, algum ente, você vai preparar uma festa para as pessoas. O que é preciso para preparar uma festa? Você vai preparar um ambiente legal, bem posicionado para todos irem, né? Centralizado, talvez,
né, no centro da cidade, para que todos se encontrem. Um ambiente que comporte o número de pessoas. Um ambiente que tenha comes e bebes, porque afinal é uma festa de aniversário. Um ambiente que tenha um clima ideal, então se tem ar-condicionado, se não tem, eu vou preparar esse ambiente. Um ambiente que tenha música, porque festa, música. Um ambiente, por exemplo, uma festa de criança que exija decoração, então como vai ser essa decoração? Se é para criança, infantil, é de um jeito, se é para adulto, é de outro jeito. Então, um ambiente decorado, um ambiente que tenha bebida, um ambiente que tenha banheiro, um ambiente. Você preparou esse ambiente. Você vai garantir que as pessoas tenham uma experiência boa nesse aniversário, sim ou não? Bom, se eu fiz a lição de casa, preparei esse ambiente, né? E eu preparei ele desde o momento que a pessoa recebe um convite. Se o convite foi bem elaborado, se o convite foi entregue pessoalmente ou virtualmente, se teve uma boa experiência na entrega desse convite, né? Olha, eu mandei por terceiros o convite, né? Eu tive. Então, olha só, eu fui entregar na casa da pessoa, dei na mão da pessoa, olha qual a importância eu dei para ela. Eu quero realmente a presença dela na minha festa. Né? Então, começa ali a experiência da pessoa, ao receber o convite do aniversário. A pessoa vai para o aniversário, vai para aquele ambiente, e aí aquele ambiente todo preparado, né? Você preparou tudo, você cuidou de todos os detalhes dessa festa. Então, a chance dessa pessoa ter uma boa experiência é muito grande, sim ou não? Então, a chance. Tá bebendo água, gente. Então, a chance dessa pessoa ter uma boa experiência nesse aniversário é boa, é muito grande. Então, eu preparei o terreno, preparei o ambiente, né, para que esse indivíduo tenha uma boa experiência. E aí a Liz Sanders, ela é sábia quando ela diz, a experiência não depende dessa pessoa, desses meus convidados, não depende totalmente de mim. O que eu posso fazer é preparar, é deixar um ambiente propício para aquilo. Mas não depende de mim. Quem nunca foi numa loja de roupa ou de sapato e vestiu a roupa, o sapato, enfim, o adereço ali nossa, sentiu bonito e gostou do produto. E aí, quando você chegou em casa, experimentou, não era a mesma coisa. Né? Ah, puxa, mas não parecia estar tão apertado lá na loja. Né? Não parecia ser, não combinar comigo. Né? Na loja tudo fica bonito, gente. Por que tudo fica bonito na loja? Porque existe um preparo daquele ambiente para que a pessoa tenha uma boa experiência de compra, tá? E isso é um preparo de luz, de cheiro, de música, né? De sonoro, uma experiência de atendimento, de recepção, um atendimento de decoração, de beleza, de disposição de produto. Então, existe um preparo nesse ambiente para que as pessoas tenham uma ótima experiência, uma experiência que favoreça um objetivo. Lembra que o design tem que ter um objetivo, né? Uma função, tá? Então, aquele ambiente foi preparado para aquilo, ok? Então, você comprou porque lá estava lindo e maravilhoso. Então, veja bem, o ambiente, ele garante boa parte, ou quase toda a parte da experiência, tá? Mas é a pessoa que vai julgar ser boa ou não. É ela que vai depois dar uma ou cinco estrelas para você, tá bom? Ó, o que faz o UX designer, que é o profissional que prepara esse ambiente, tá? E aqui eu falo de ambiente, gente, nós estamos falando aqui do ambiente offline, né? Eu falei de uma festa de aniversário, eu falei de uma loja de roupa, de sapato, de adereço. Mas o X-Design é muito usado, né, no campo digital, virtual. Então o X ele é muito aplicado para desenvolvimento de site, desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de softwares, tá? E é uma disciplina muito, muito importante, tá? Inclusive o profissional UX Designer, ele é um profissional desejado nesse mercado, né, de inovação e tecnologia. Desejado, tá? Há muitas vagas. Tá bom? Depois vocês dão um Google aí, né? Vaga UX Design, vocês vão ver. E o UX Design, ele é quem pode, né, trabalhar com o UX Design, né? Alguém que se interesse pelo assunto de design, ou seja, de solução, né, de projetos, é um gestor, né, um administrador, uma pessoa que está ligada ao universo de moda, ao universo das ciências da psicologia, tá, que estuda comportamento das pessoas, alguém que se interessa por gestão de recursos humanos. Então, essas pessoas elas estão mais próximas da realidade de um UX design. E veja bem aqui, ó, como vocês estão vendo no slide. O X-Design geralmente é contratado para ficar responsável por alguma das tarefas ou áreas como o visual design,
Ou seja, a cara desse software, desse site, ou a cara, né, da minha empresa, do marketing da minha empresa, a comunicação da minha empresa, da minha loja de roupa, ou da minha festa, né, do meu salão de festa de aniversário. Então, o visual designer, então, que se preocupa com o visual, com o layout, né, com o estético. Alguém que se preocupe com a arquitetura da informação. Então, você imagina entrar num site e você não acha o menu do site, você não acha o botão para comprar ou para ler ou consumir determinado, né, informação no site. É muito difícil. Existe uma regra hoje que nos sites você precisa encontrar tudo com 2 cliques. Né? 2 cliques você já precisa estar onde você quer. Ok? E aí existe todo um trabalho de arquitetura da informação, inclusive para ser ranqueado no Google site. Quando você colocar lá, por exemplo, festa de aniversário, apareça lá o teu salão em primeiro lugar, né? Com base em localização, com base numa arquitetura de informação tecnológica no site, ou é, é, de cadastro nos ambientes, nos sites de busca, etc., posicionamentos, né, ali. Então, arquitetura da informação, da construção desse site, arquitetura da informação, gente, e aí vai além de sites de ambientes digitais, tá? A UX, né, a experiência do usuário, é em todo produto ou serviço. E é isso que às vezes a gente não consegue ver a aplicação ou a importância dada ao profissional do design, né? Principalmente em áreas e ambientes de interior, por exemplo, né? Onde a maioria dos gestores ainda são de gerações passadas, né? Gerações antigas que não acompanharam essa evolução. E eu digo para vocês, hoje, com esse ambiente de coronavírus, onde todos estão em isolamento social, ou quase todos, e estão consumindo, né, aplicativos, ambientes de online, como sites, como softwares, eh, como serviços de streaming, enfim, de entrega, delivery, tudo pelo celular, tudo pela internet. Então, olha a importância de um UX design trabalhar essas informações, né? Trabalhar esse visual, estar ativo. Então as empresas fecham as portas, mas o mercado digital não fechou as portas. E quem está lá? Né? Eu recebo muitos clientes hoje falando: olha, estou com a loja fechada, o shopping está fechado e eu preciso vender online. E aí a pessoa não pegou o feeling, né? Não pegou o feeling do momento né, de estar presente no ambiente online e agora está correndo atrás do prejuízo. Né? E prejuízo por quê? Porque, enfim, mudou o comportamento social, né? Uma pandemia está acontecendo. Então, esse profissional é um profissional muito desejado. Então, o designer, eu falo para todo mundo, para meus alunos, até nem chamo de aluno, mas amigos, que o design ele é uma entidade assim que precisa ser olhada com muito carinho e com muito respeito, porque ele é o profissional que resolve problemas. Ele é o profissional que tem esse olhar de solução, esse olhar de experiência, tá? Então, ó, eu falei aqui, ó, quais são as tarefas do design, vocês estão vendo aqui. Arquitetura da informação, criação de protótipo, teste de uso, usabilidade, e aí existe N teste, teste AB, teste, enfim, um monte de testes para testar o produto ou protótipo, né? Pesquisa com o usuário, pesquisa para saber se aquele produto vai dar certo ou não vai dar certo. Né? O design de interação. E aí, ó, outra palavra-chave para vocês pesquisarem depois: design de interação. É outra coisa que também está dentro dessa caixinha de UX design. Tá? Então, tudo isso, olha só, o usuário está presente em todos os momentos, em cada uma dessas áreas. Tá? Do visual design. Então, as pessoas estão vendo, estão achando, essa imagem está agradando, está tendo um retorno. Né? As pessoas estão clicando onde eu quero que clique. Né? A arquitetura da informação, as pessoas estão lendo. Então, o usuário está sempre no centro da atenção. Essa é a diferença, né, desse termo nos negócios hoje. Então, teve um momento em que o marketing era centrado no produto ou no serviço. Né? E aí eu fazia propaganda dele. Isso aqui é o melhor, isso aqui é o maior, não sei o quê, né, na propaganda de TV, tudo aquilo. Está centrado aonde? No produto, né, ou no serviço. O X traz um novo olhar. Olha, gente, não adianta a gente falar do produto, falar do serviço, né, sem olhar para quem está consumindo. Será que ele está gostando realmente desse produto? Será que ele está enxergando o valor? Será que ele está. Como que a gente está satisfazendo essas pessoas? Qual o nível de satisfação dela com o produto ou serviço? Espera aí, vamos olhar para o usuário, né? Vamos olhar para a pessoa que consome. E aí, se a gente olhar para ele e mergulhar no universo dele, nós vamos encontrar todas as respostas para o nosso negócio. Tá?
Outra coisa importante, ó. Você não é usuário, mas calma, às vezes você pode usar o serviço ou o produto, né, em questão. Mas é importante você dividir e separar isso. Não é porque eu gosto de azul que eu vou colocar azul nessa peça, nessa arte ou nessa composição. Ou na capa desse artista. Peraí, deixa eu olhar a paleta de cor dele, a marca, né? O manual de marca dele. Deixa eu ver se essas cores combinam com a identidade dele. Deixa eu ver se essa foto, se essa ideia, se essa composição de imagem é coerente, né? Com aquilo que o usuário vê desse produto, percebe desse produto ou serviço. Tá? Então é importante olhar, mas eu acho bonito essa fonte. Mas calma, não é o que a gente acha bonito, é o que o usuário acha bonito, é o que o usuário gosta, é o que ele consome, tá? E aí eu vou dar outra dica de palavra-chave para vocês anotarem, para vocês depois buscarem no Google. Definição de persona. Né? A gente costuma falar no marketing ou no meio de comunicação com design que a gente precisa elaborar um briefing com base nos dados do nosso cliente ou usuário. E aí a gente fala de público-alvo. Público-alvo é a pessoa de tal a tal idade. Né? Se vocês entrarem no Facebook e for impulsionar ou patrocinar uma campanha lá, uma publicação, lá vai pedir público-alvo. E aí você vai colocar dados demográficos, né? Ou seja, onde essa pessoa mora, aonde essa pessoa está localizada, qual a idade dela, qual é o sexo dela, qual a classe social dela, né? Qual o nível de formação dela, nível intelectual. Então, isso é dados do público-alvo, tá? Definir persona é você mergulhar na vida da pessoa e falar, meu, se o consumidor desse produto ou serviço, né? E aí eu vou falar de música, por exemplo. Se eu fosse colocar o nome de uma pessoa desse público, desse artista, né? Que escuta lá, vamos, sei lá, um sertanejo, por exemplo, né? Um nome qualquer, fala, olha, quem escuta esse tipo de música? Ah, tá, então são pessoas de tal a tal idade, de tal classe, tal, tá. Mas qual é a persona, tá? Traçar o perfil, persona de quem usa esse produto. Então, se eu fosse definir o público de um cantor, por exemplo, cantor sertanejo, Gustavo Lima, aqui, né? Por exemplo, a persona seria, eu pego todas as pessoas que escutam Gustavo Lima e eu falo, se essa pessoa tivesse um nome, ela se chamaria, sei lá, Marina. Se ela tivesse uma idade, ela teria 22 anos. Então, a Marina, de 22 anos, que frequenta bares, né, noturnos, que frequenta festas, que mora e tal, que come em fast food ou restaurantes ou não sei o quê. Então, é o comportamento desse público, desse usuário. A gente chama de persona. Depois vocês pesquisam né, mais a fundo a respeito disso. Mas, traçando a persona, então, se eu fosse falar quem é o público do Gustavo Lima, a persona do público do Gustavo Lima seria a Marina, de 22 anos, que frequenta tais lugares, que gosta disso, daquilo, daquilo. Então, olha só, eu mergulho na vida desse usuário e eu descubro quem ele é. E eu traço uma persona dele, tá? Então, se eu fosse, por exemplo, falar da persona de quem é o aluno da Univem. Então, adolescente de 18 a 19 anos, que chama Rafael, que frequenta barzinhos, que gosta de videogame, de tais videogames, de tais jogos, que mora, né, na cidade de Marília, e que ele escuta, não sei, rock, que ele gosta de tais bandas. Então, estou traçando a persona, né, da Univem, por exemplo, ok? Né, dos clientes da Univem, do usuário Univem. Então, traçar a persona é um mergulho no universo desse usuário. Né? E eu entendo, eu vou resumindo, se tivesse um nome, qual nome seria? Né? E onde ele está presente? Gente, se vocês mergulharem no usuário, no cliente, vocês vão descobrir todas as soluções para o negócio de vocês. É simples assim. Entender o usuário é resolver problema. Porque é ele que deseja ter a resposta, a solução desse problema. E aí a gente só precisa descobrir, conversar com ele, se aproximar dele. Então, veja bem, não está mais o foco no produto ou no serviço, está no usuário. Tá? E, gente, o UX design é um termo, mas muito usado e muito em alta nesse momento, tá? De experiência do usuário. Pensa que se você entrar no site,
Se demorar 5 segundos não achar o que você quer, você sai desse site. Olha que loucura, né? É mais rápido que eu entrar numa loja e não achar lá o produto que eu quero e sair. 5 segundos. Então, olha como é importante a gente mapear a jornada do usuário e entender que quando ele entrar no meu site ou usar o meu aplicativo, ele já tem que encontrar o que ele quer. E o que ele quer? Fica aí a pergunta. E essa é a pergunta a pergunta de ouro, né? Que vale ouro. Gente, o X-Design versus o Y-Design. O Y-Design, né? O X é experiência do usuário, user experience. O I é interface do usuário, user interface, tá? Então uma coisa é a experiência, outra coisa é a interface, tá? E para entender isso aqui, pense no controle remoto, o controle remoto da sua TV. Ela é a interface entre você e a TV. E através dele você vai ter uma experiência. Você está controlando a TV pela interface. Então, o e-design é o design que vai se preocupar com a interface, com o controle remoto, com a TV, com os botões desse controle, ok? E o X vai se preocupar com o quê? Com a experiência que ele vai ter através do, da interface, do controle remoto, da TV. Qual a experiência ele vai ter? Ele vai ter sucesso? Ao apertar o botão, ele vai resolver o problema? Quantas vezes ele precisa apertar esse botão? E esse botão, ele é número, ou ele é um toque, ele é simbólico, ou ele tem que ser menos complicado possível? Então, como que vai ser esse controle, né? Então, o X e o Y, ele está próximo por conta disso, tá? Uma coisa é interface, uma coisa é controle remoto, a outra coisa é a emoção e a satisfação de assistir o meu filme ou a minha novela através da TV, desse controle remoto, controlando, tá? Então, aqui o Y é a interface, o X é a experiência, tá? Entrando um pouco mais em detalhe nisso, a gente pode observar o Spotify, tá? Que é um case de sucesso, que é uma interface de sucesso, tá? Eu deixei até um print aqui para vocês darem uma olhada. Então, entendendo o Y-Design aqui, né, nesse texto, breve texto aqui, User Interface Design, ou design de interação do usuário, é o meio pelo qual uma pessoa interage e controla um dispositivo, software ou aplicativo. Então, é um meio, ok? É que ele interage, que ele controla, que ele manipula, tá? Então, ele está entre a experiência, a interface. Esse controle pode ser feito por meio de botões, menus e qualquer elemento que forneça uma interação entre o dispositivo e o usuário. Ok? Então a interação ela depende da interface. Então o iDesign, e aí eu chamo aqui os designers gráficos, né? Eu por formação sou designer gráfico, então eles são os grandes responsáveis por garantir que essa interface me traga uma boa experiência. Tá? E ali o texto finaliza, ó, o X está relacionado com a experiência do usuário e com seus sentimentos. Então, puxa, estou satisfeito usando o aplicativo do Spotify. Então, a minha experiência, o meu sentimento é de satisfação, é de prazer, é de sucesso, enfim, é valor para mim, né? O Spotify. Então, já o I é a maneira como o usuário alcança essa experiência. Então, como eu vou alcançar essa experiência? Como o usuário vai ter experiência? E aí eu pergunto, qual é a experiência que a tua empresa, que o teu negócio, ou que você está criando, ou da tua arte, ou enfim, o que você faz? Qual a experiência que você quer que as pessoas tenham? O Spotify, ele é a interface mais usada no mundo. E aqui a gente fala da mais usada, né, do ambiente musical, do ambiente fonográfico. Por que ele faz tanto sucesso e por que ele revolucionou o mercado musical? Porque hoje as pessoas compram música pelo Spotify e não mais em lojas de CD, não mais em CDs ou discos ou fita cassete ou MD, ou seja qual for a interface, né? Já não é mais uma interface que eu manipulo com as minhas mãos, né? Que eu compro, que eu vou a uma loja pegar e trazer para casa, não. Eu só faço o download e com toque, cliques, eu consumo a minha música, eu consumo. E olha que incrível. Olhando essas telas aqui, a gente pode ver, né, tocados recentemente. Então a pessoa tem ali, e isso parece muito com outros ambientes de streaming, né, como Netflix, como Amazon. Então ele já me traz aqui, logo no início, né,
o que eu ouvi recentemente, os artistas que eu ouvi. E aí ele já me dá aqui, olha que incrível, playlists baseadas, né? O algoritmo faz isso, então conforme eu vou consumindo os artistas, então o algoritmo do Spotify já me cria playlists daquilo que eu gosto, né? Ó, suas descobertas da semana, sua mixtape semanal com músicas fresquinhas, seu radar de novidade. Então, com base no que eu consumo, ele vai montando playlists para mim. E eu já não preciso também só procurar músicas por artistas, porque às vezes eu não sei qual artista eu quero ouvir, mas eu posso procurar por temas, tema Brasil, tema funk, sertanejo, cristã, seu astral, relaxante, pop, festa, rock. Olha, ele me dá temas, e não é só categoria musical não, viu? Olha, não é só rock, hip hop, ele cruza informações e me dá um perfil de playlist para festa ou para relaxamento. Então, o algoritmo é a inteligência, né, dos dados, da informação sendo trabalhadas aqui para a minha experiência. Tá? Então, a interface trabalhando para o X, é o Y trabalhando para o X, para a experiência. Tá? E ele tem ali, eu posso também chamar por artistas, né? Então, a gente está vendo aqui do lado direito, posso buscar por playlist, artista, por álbum, por lançamento, etc. Então, eu tenho, olha que interessante. E é tão simples, ó, no menu tem três aqui embaixo, né? Três menus aqui. Três, ó, e eu tenho tudo aqui. É muito interessante a gente entender esse case de Spotify, porque ele é a ferramenta mais usada e hoje os artistas já não desejam mais lançar um disco ou um CD, mas desejam lançar um streaming, né? Lançar uma música, um álbum ou um EP ou um single no Spotify, nos ambientes digitais. E eu não preciso mais trabalhar ali, sei lá, anos ou meses para compilar um álbum, um disco, já que eu não vou, né, investir em prensar um disco, um CD, com uma música só, não. Né? O custo aqui é menor, posso publicar uma música por semana, se eu quiser, ou por dia, ou, enfim, e sem custo. Né? Existem plataformas que você nem custear, você precisa pagar para colocar a tua música no Spotify, na rede, na internet. E aí, a gente está no mundo, né? O artista facilita para o artista isso porque ele coloca a tua obra no mundo. Não está mais só na sua região, na sua cidade, no seu país, né? Você pode colocar, criar músicas para todo mundo, para todos. Todos vão estar, através de uma interface aqui do AI, ter acesso a músicas de todos os lugares, sem restrições, etc. Tá? E aí isso mudou o mercado fonográfico, obviamente, né? Aí as gravadoras que tentaram lutar ainda com as mídias, né, físicas, perderam espaço, porque gente, a novidade, a inovação, e- é, ela é inabalável. Ela vem, ela atropela e ela coloca a gente no desconhecido, no novo, e a gente precisa aprender. E aí, anotem outra coisa aí na palavra-chave de vocês. Aprender sempre, estudar sempre. Life learning. Ou seja, não dá para a gente estagnar, parar, estabilizar. Né? A gente precisa estar sempre se reinventando, sempre aprendendo. Tá? E aí a gente se antecipa, a gente se antecipa com o tempo. Né? Aí chega uma pandemia que a gente não pode sair de casa, o nosso mercado está presente online, ou seja, está oferecendo acesso às pessoas, né, através desse ambiente, está oferecendo acesso às pessoas através de aplicativos, de outras ferramentas que eu posso usar ao meu favor, a favor do meu mercado. Tá bom? Aqui um pouco da diferença do X e o Y para a gente entender o campo de atuação de cada um deles. Né? Então, do lado esquerdo aqui, azul o X, você está vendo ali a interação, o design de interação, né, wireframes e protótipos, a arquitetura da informação, o usuário ali, traçar a persona, enfim, cenários dessas personas, desse usuário. Então, ali, aqui é o campo de estudo do X design. Do e-design, né, do iDesign aqui, e da interface. É o visual, né? Do ambiente, da ferramenta, do aplicativo ou da empresa, a fachada, a comunicação, o marketing, o site, as redes sociais. Então é o visual, são as cores, o gráfico, os layouts, a tipografia. Então esse é o estudo do iDesign, porque você está mais próximo do design gráfico
design de mídias digitais, ele já abrange tudo isso aqui também, né? UX principalmente, porque a experiência é o que torna o ambiente digital ter sucesso ou não. E o ambiente digital são interfaces diferentes, né? Diferentes interfaces para a gente alcançar a experiência. Tá? Ficou claro aqui para vocês, gente? Alguma dúvida em relação à diferença entre o UI e o UX? Pode responder aqui, falar no áudio ou escrever no chat, tá bom? Tem aqui o case. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui. Matheus, o Deezer pode ter uma interface boa, sim. Exatamente. Ele tem uma interface boa. Eu, particularmente, não conheço o Deezer, Matheus. Mas ele também é bom, né? Ele tá entre uns dos mais também populares de streaming, né? Principalmente aqui pra gente na América Latina. Eu não conheço, não tenho essa. Não tenho experiência na interface do Deezer, tá? Para dizer. Mas ele poderia, assim como a Amazon poderia ter uma interface mais próxima da Netflix, né? Que hoje é um dos canais de, de audiovisual o mais consumido, né? Que mais cresceu, né? Durante todo esse período. Se vocês olharem aí as empresas mais valiosas, ricas, enfim, as maiores empresas, vocês vão encontrar aí no top 10 pelo menos 9 de tecnologia e inovação. Então, olha a importância de estar antenado com os ambientes digitais. Ô, Vitória, tá travando? Tá, desculpa, tá? Eu não sei se é a internet minha aqui, eu acho que não. Tá travando para todo mundo, gente? Espero que não. Eu vou voltar aqui pro slide. O Lucas disse que tá normal, que bom, Lucas. Eu vou falar da Netflix agora, que é um baita de um case, né? Eu vou falar especificamente sobre a personalização dela, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. A Vitória agora foi? Beleza, Vitória. Que bom. Pessoal, me avisem se vocês estão vendo agora o slide novamente, tá? Vou apresentar aqui. Alguém por áudio, por favor, avise, porque às vezes dá uma travadinha quando eu mudo assim Estamos de vendo. janela. Tá vendo? Ah, maravilha. Sim. Um dos maiores desafios da Netflix é a personalização. O comportamento dos usuários evolui ao longo de um período de tempo e suas necessidades crescem. Há milhares de algoritmos complexos para que tudo funcione de maneira eficiente. Por isso, é extremamente imperativo que a Netflix entenda as porcas e parafusos para fazer a manivela da máquina funcionar. Assim, uma maneira inovadora que a Netflix viu para garantir que o conteúdo permanecesse personalizado é trabalhar com padrões de comportamento de usuários existentes para nortear sua estratégia de aquisição de conteúdos e lançamentos. Dessa forma, filmes, seriados, documentários, etc., são lançados somente após análise e compatibilidade com o que as pessoas pesquisam, pesquisam na plataforma. Olha que interessante. É caríssimo, né? Uma franquia, ou você ter o acesso à distribuição de um filme. É, e isso de qualquer esfera, seja no cinema, seja você comprar mídia mesmo, seja você consumir nas plataformas de streaming. E no caso da Netflix, ela não só ela distribui de forma contínua, né? Por um determinado período, ela pega a sessão, a compra, né? Ou adquire ou paga, eu não entendo, né, desse ambiente, mas ele pega durante um período a licença de distribuir esse conteúdo. Né? A gente percebe aí que às vezes sai um filme, entra outro, né? É, e aí a gente percebe isso, né? Olha, nem sempre está o conteúdo aqui, quer dizer, não é para sempre que está esse filme aqui na Netflix. Né? Então existe uma concessão e tal. Para adquirir isso, olha que inteligente, né? Ela analisa o comportamento das pessoas. Então eu vou lá, deixa eu ver quantas pessoas foi lá e digitou, por exemplo, Peppa Pig, buscar Peppa Pig no campo de busca da Netflix. Então elas vão pegar o ranking dos mais pesquisados e aí sim, puxa, eu vou adquirir o Peppa Pig, vou lá comprar a licença dela e colocar. Por quê? Porque eu sei que eu vou ter consumo.
Eu consegui analisar isso, eu consegui mapear a jornada de busca, de interesse dessas pessoas. Então, se eu cruzar todos os dados de quem consome Netflix, se a maioria consome desenho, então vamos investir mais, vamos pegar um determinado valor e investir mais em compra de sessões de filmes de desenho, por exemplo. Então, essa foi uma forma inteligente dela resolver a questão de personalização através da própria personalização. Então a Netflix ela é incrível, a gente entra nela, é assim como o Spotify, a gente acabou de ver, tem lá, né, os filmes vistos recentemente, os filmes que eu preciso continuar para assistir, né, e você vai navegando, já aparece o teaser, né, você não precisa clicar. Gente, eu adquiri recentemente, estava compartilhando com alguns alunos, amigos meus, né, eu adquiri a Amazon, né, com esse negócio de quarentena, a gente ficar em casa, e eu vi que tinha muito filme bom, né? E até mais do que Netflix, no meu ponto de vista, tá? Eu até cheguei a cancelar o Netflix. Isso foi no primeiro dia. Eu entrei na Amazon, contratei e falei, puxa, tem muita coisa boa aqui. E aí eu cancelei a Netflix. Aí eu comecei a navegar na Amazon. Gente, a interface é terrível. Na minha experiência, não foi boa. Foi terrível. E difícil de achar o trailer, difícil de achar os filmes, enfim, as categorias. O que que eu fiz? Eu voltei no Netflix, reativei novamente, não nem deixei expirar, né? Porque você deixa um prazo de 3 meses, de um mês para expirar, né? E eu nem deixei expirar, eu reativei por quê? Porque eu não me dei bem na interface. A minha experiência não foi boa na interface da Amazon, né? Filmes. E aí eu voltei para Netflix. Ainda não cancelei a Amazon, pra você ter ideia, eu assisti um filme na Amazon. E eu já estou quase 2 meses com contrato, né? Vai para o segundo mês, eu acho, da Amazon, e eu assisti um filme porque eu não me dei bem com o ambiente, com a interface. Então, a experiência, olha só, a experiência, ela depende de N fatores. E aí, como a gente viu aqui, né, ó, os fatores que a gente precisa se preocupar, tá? E eu vou dar algumas dicas para vocês que querem trabalhar com X, tá? Primeiro, eu sou usuário? Primeira coisa, eu uso ou não uso esse produto? Se eu uso, beleza, as minhas observações são importantes. Se eu não uso, as minhas informações não são importantes, né? Então, por exemplo, se eu vou falar de game, eu não, eu não jogo, não tenho interesse, não tenho. Aliás, eu tenho interesse sim, porque eu estou dando aula ao pessoal de mídias digitais e todo mundo joga game. Eles já me indicaram alguns games para eu começar, né? Porque eu acho que eu devo ter trauma de perder nos games de infância. Então, eu não tenho experiência, não consumo, não sou usuário de game. Então, eu preciso entender, e eu vou para a segunda pergunta. Quem é, então, o usuário? Localizei o usuário, eu vou estudar e mergulhar e entrar na vida dele. Como a Netflix faz, né? Ela entra nos padrões de comportamento desses usuários, né? E ela pode fatiar por idade, né? Por sexo, por região, né? Dados geográficos enfim, demográficos. E eu consigo cruzar essas informações. Então, quem é o usuário? Localizo o usuário e eu entro no universo dele. Então, primeira coisa, eu sou usuário, sim ou não? Se eu não sou, quem é o usuário? Mapeio o usuário. Eu sou, e quem como eu são esses usuários? Deixa eu mergulhar nesse ambiente, na rotina, na persona desses usuários. E aí eu descubro, eu vou para a terceira pergunta: qual é o problema desse usuário? Né? Qual é o problema do usuário que o produto ou serviço precisa resolver? Qual é o problema que o produto ou serviço precisa resolver? Tá? Então, por exemplo, meu problema ali na Amazon foi como eu faço com que o tal tenha uma boa experiência navegando e consumindo nossos filmes. O tal viu que o filme é bom, mas ele não está usando nossa interface, então preciso melhorar essa interface. Então, entender qual é o problema do usuário que o nosso negócio, nosso trabalho precisa resolver, nosso produto ou serviço. Qual é o problema que eu preciso resolver? Então, sou usuário? Não. Quem é o usuário? Qual é o problema do usuário que eu preciso resolver? E a quarta pergunta é: qual o objetivo desse meu produto ou serviço? Qual é o objetivo? O que que eu devo cumprir? O que que eu devo entregar? Que emoção eu devo causar? Que experiência eu quero causar nas pessoas, tá? Então, quem é o usuário? Qual o problema que esse usuário tem que eu preciso resolver? E o meu produto, qual o objetivo real dele? E o objetivo do produto ou serviço, gente, a gente tem vários, tá? A gente tem esse da experiência, mas a gente tem também os objetivos estratégicos da empresa, que é vender, né? Que é vender, que é ter faturamento, né? Que é ter consumo, que é posicionamento de marca, né? Ser uma marca bem posicionada,
ok? Ter valor agregado. Então, quais são os objetivos do produto? Eu mergulho também no universo do produto. Terceira palavra para vocês anotarem: design thinking. Design thinking. Ele estuda o comportamento. Aliás, ele estuda ele é um método de criar produtos ou serviços que traga experiência e que também é centrada no usuário. Tá? E design thinking é uma das águas que o X bebeu para concluir, né, o conceito de UX design. Né? Tem um outro case muito legal aqui, ó. A GE Healthcare. O designer Doug Dietz, da GE, construiu uma máquina de ressonância magnética que o levou a ser indicado a um prêmio de design. Com a repercussão, ele decidiu ir a um hospital para ver a utilização do produto e, ao chegar lá, encontrou crianças aterrorizadas com o uso daquela máquina. Em nenhum momento Doug havia pensado na experiência dos usuários, nem em seus sentimentos, os sentimentos dessas pessoas. Então, ao perguntar para a enfermeira, ele obteve a seguinte informação: 80% das crianças deveriam ser sedadas para a realização do exame, e outras muitas precisavam ter o exame remarcado. Olha que loucura! Ele voltou para casa para tentar criar um produto melhor. Realizou com as técnicas de design thinking, e aqui, gente, essa palavra, anota essa palavra, muito importante. E aí, realizou técnicas do design thinking, uma atividade de imersão feita com a participação de um grupo de pessoas para gerar alternativas viáveis e executáveis para deixar o produto menos aterrorizante. Depois da experiência, depois ele reunir essas pessoas, Doug percebeu que poderia criar algo novo. Então, o primeiro passo foi, antes de qualquer coisa, mergulhar no usuário. E aí, olha lá, o primeiro passo foi frequentar locais com as crianças para entendê-las e depois criar um ambiente agradável para elas. O resultado foi surpreendente. As crianças perderam o medo da máquina e a experiência se tornou divertida e nada aterrorizante. Olha essa foto aqui, gente. Que incrível. Essa é a máquina de ressonância. Premiada, inclusive, né? É, um prêmio de design que ele ganhou, o Doug. Mas a hora que ele vai colocar a máquina para funcionar para as pessoas, aquilo é um terror. Mas, gente, olha só que loucura. E aí ele pegou e ilustrou toda a máquina. Olha que incrível. Que criança não gostaria de entrar nesse túnel maravilhoso, né? Tem até não sei se é um leão, uma onça, o que que é, tocando música lá no fundo. Olha a experiência que ele criou para as pessoas usarem a máquina. E como que ele fez isso? Reuniu pessoas para pegar ideias e depois mergulhou no ambiente das crianças, começou a conviver com crianças. Deixa eu ver o que, que essas crianças gostam, como que é valor para elas, o que, que é uma boa experiência para elas. E aí criou enfim, fez essa adaptação, né, na máquina, né, que ele criou. Difícil? Nem tanto. Ele só precisou ilustrar, né, melhorar a interface. E é isso que ele fez nesse projeto. E com certeza as crianças adoraram, né? Gente, quero deixar aqui para vocês alguns livros. Antes, falem para mim o que que vocês estão achando, o que que vocês acharam, né? Eu queria, a partir da música, mostrar para vocês, apresentar o que é design, que é resolver problemas, não é desenho, é resolver problemas. E isso inclui um bom desenho, obviamente. Isso inclui função e estética, né? Ou seja, beleza e funcionalidade, né? E a partir da música, entendendo o que é design, a gente vai para a experiência que é tão falada hoje no mundo dos negócios. Então, quero saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, antes de eu deixar aqui essa bibliografia incrível para vocês. A Ingrid falou, verdade, na Amazon tem muita coisa boa, mas é muito ruim de mexer. É difícil, né? Complicadinha a interface deles. Gente, o que que vocês acharam? Tem alguma dúvida ou algo a acrescentar? Algum case, algum link para a galera? Podem colocar no chat ou habilitar o áudio aí, compartilhar, tá bom? Obviamente que isso é uma introdução, né, a esses temas, tanto música e arte em si, e aqui representado por música, quanto o design,
né? A profissão designer, e aí seja design gráfico, de moda, de produto, o que for. Seja o UX design, esse termo tão novo e atual, eles são universos, gente. Existem técnicas, métodos de aplicar, tá? E aí na bibliografia que eu vou deixar para vocês, com as palavras-chave que eu deixei e com alguns links, inclusive do YouTube, canais respeitados e autores, produtores de conteúdo, vão ajudar vocês a mergulhar mais nesse processo, entender, aprender a fazer o X, aprender a fazer o Y. E falar em Y, gente, amanhã, nesse mesmo horário, às 3 da tarde, vai estar um professor aqui dizendo para vocês, comentando, dizendo aí, falando a respeito de UI design, né? De interface. Então, se você se interessou por interface, essa parte mais artística do cérebro, né? Colorida, de criação, criatividade, pintura, etc. Amanhã, às 15 da tarde, vai ter um webinar para falar para vocês de UI design, tá? Vai ser muito legal. Não percam também. E aí, gente, vocês têm alguma pergunta ou algo a acrescentar? Não me deixem só aqui, pessoal. Temos 16 pessoas aqui. Lucas, são meus amigos aqui, ó. Lucas, Bruna, Yasmin. Tem alguma coisa a acrescentar? Michele, Thaís, Vitória, Kevin. Tudo certo, Lucão? Vocês gostaram, pessoal? Foi legal? Foi interessante? Foi relevante? Teve valor para vocês? Quero saber da experiência que vocês tiveram comigo aqui nessas 2 horas, né? Uma hora de ontem e a hora de hoje. Ontem estava mais complicadinho, aconteceu alguns probleminhos aqui, mas hoje tá mais tranquilo. Ótimo, Lucas. Ó, o Lucas falando do livro Design Thinking, né, do Tim Brown. É muito bom para aprofundar. É isso mesmo, Lucas. É assim, muito bom. Tá a lista dele aqui, ó. Vou colocar a lista dos livros aqui para galera. Que bom que vocês gostaram. A Vitória, fiquei mal por ter perdido um pouco, mas gostei bastante do que vi. Vitória, acho que vai estar gravado, depois vai estar disponível para vocês verem novamente, tá bom? Mas que bom que gostou do que viu. Muito interessante as aulas. Obrigado, o Kevin, que legal, que bom. Tem muito o que falar, gente. É realmente uma introdução para vocês compreenderem um pouco esse universo, né, que a gente tanto discute academicamente, né, nas aulas, enfim. E a gente compartilhar um pouco com vocês. Eu vou dar o caminho aqui para vocês se especializarem, né? Lendo, consumindo conteúdos aí de valor. Aproveite esse isolamento social com todo o conteúdo que a Univem está colocando através dos webinars. Hoje à noite, inclusive, eu vou estar com um designer muito top, tá, gente? Muito legal. Da XP Investimentos, às 8 da noite também aqui. Então, convite fica aí para vocês voltarem mais tarde, para a gente se ver. A Michelle, também cheguei, finalzinho eu vou querer. Legal, Michelle. Então, antes da gente finalizar aqui, deixa eu mostrar para vocês os livros, gente, para vocês. Eu vou compartilhar aqui o link, tá? Deixa eu compartilhar aqui o link para vocês. Copiar link. Pronto, vou colocar o link para vocês da apresentação aqui, tá? Salvem aí, gravem, baixem, né? o slide. Tá aí no chat, tá? E deixa eu mostrar aqui alguns livros, comentar para vocês. Todos estão vendo aqui a minha tela? Só confirma aí, Lucas, se tiver aí, se tá aparecendo. Por favor. Tá aparecendo. Tá aí os livros. A Boldface, do Alan Cooper, Design do Dia a Dia, Donald Norman. Donald Norman é quem criou o X-Design, na verdade quem conceituou, né? Quem popularizou, quem tornou o termo popular. Quem colocou todo um monte de coisa na caixinha. Design Thinking, colocou psicologia comportamental, ergonomia, fatores humanos, manufacturers, colocou tudo numa caixinha e falou, olha, isso aqui é o X-Design, Donald Norman. Então tem um livro dele, Design no Dia a Dia, muito legal, recomendo. Não me faça pensar, Steve de Krug. O Design Thinking ali, ó, uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. É o que o Lucas acabou de falar aí, ó, do Tim Brown. Tá? É um livro muito legal. Eu tenho ele, comprei ele ainda em inglês, depois tive que comprar em português, enfim. É muito legal. O Tim Brown também popularizou o design thinking, tá? É um termo muito legal. Para vocês terem ideia,
A Lady Gaga, ela se intitula Design Thinking. A Lady Gaga. Então, ela é uma design thinking. Então, leia aí os termos, pesquisem a respeito do design thinking para você entender por que, que ela é design thinking, porque e aí vocês vão entender por que ela tem tanto sucesso. Porque ela sempre se reinventa, né? Porque ela nunca para, porque ela nunca sai de moda. Ela para, ela volta a produzir música, ela volta a fazer sucesso. Porque ela é uma design thinking. Design thinking é um método ali, é poderoso para você se reinventar. É, temos aqui, ó, design centrado no usuário, tá? Do Travis. Introdução e boas práticas do X-Design. Esse aqui, ó, Fabrício Teixeira. Gente, esse aqui é um brasileiro muito famoso, conhecido, tá? No ambiente de UX, tá? Então, tudo que vocês acharem desse cara, pesquisem, tá? Fabrício Teixeira é uma referência pra gente de design, UX design, e é brasileiro, tá? Prata da casa. Ó. Mapeamento de experiência do Jim, design de interação, aqui o processo humano-fator humano. Isso é design, thinking de serviço, fundamentos, ferramentas, casos, sobre a Boldface, The Essentials of Interaction Design, do Alan Cooper. Aqui é o mesmo, gente, é o mesmo que eu coloquei aqui no início, tá? Perdoa pela repetição. Usabilidade na web, projetando websites com qualidade do Jacob. Esse aqui também, ó, Jacob Nielsen, pode pegar material dele, é muito, muito bom. E alguns links aqui, gente, tem para vocês, tá? Esse xnow.com.br é um portal, tá? Um blog com muita coisa, muito conteúdo de valor a respeito à experiência do usuário, tá? Esse aqui, interactiondesign.org também, ele tem muita coisa a respeito de UI e UX design, tá bom? uxconf.com.br, tá? Uma conferência brasileira, tá? Inclusive esse ano já estava esgotado. Eu acredito que deva ter cancelado, porque ia ser agora, né, no final desse semestre, se eu não me engano. Eu fui atrás, já tinham cancelado o evento, né? Não, tinha cancelado, perdão. Já estava esgotado. Então tem uma vez por ano só esse evento, tá? Então quem se interessa por UX, pela experiência do usuário, baita evento. E aqui tem um evento América Latina, um evento nacional. A IXDA aqui, gente, tá? Ele é um órgão, tá? É uma associação, tá? De UX designers, tá? Mundial, enfim. Muito legal o material deles e para quem quer se interessa em mergulhar nesse universo, tá aí o link, tá? Interaction 21 e XDA também da, dentro da associação, um evento internacional esse, Interaction, que acontece em vários países, se eu não me engano, ia ser no México, não tenho certeza esse ano, tá? Eu acho que deve ter cancelado também, apesar que acho que ia ser no segundo semestre, não tenho certeza, tá? Esse aqui, ó, é do Fabrício Teixeira, brasileiro, que eu falei para vocês, tá? Então esse site dele também tem muita coisa em português, então aproveitem. Esses canais aqui, o XNow, o XLab, são canais do YouTube, gente. E esse Design Team também, tá? Esses três últimos aqui são canais do YouTube, ou seja, tem muito vídeo para vocês consumirem, muito vídeo, tá? E coisas que falam desde quanto cobrar para fazer esse trabalho, como entrar nesse mercado, como, enfim, consumir isso, como trabalhar, dicas, etc. Então, super vale a pena. Esse é o meu e-mail, esse é o meu arroba nas redes sociais. Para quem quiser trocar uma ideia, quiser compartilhar material, quiser tirar dúvida, enfim, a gente pode conversar nesses canais, tá bom? E foi um enorme prazer estar com você nesses 2 dias, poder falar um pouquinho sobre design e experiência, música e arte e design e experiência e design e música e tudo mais. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês todos aí consigam aproveitar e aplicar no marketing pessoal de vocês, na vida de vocês, onde você está trabalhando, ou se você não está trabalhando, aplique em você mesmo, né? Coloque essas teorias encare você como uma empresa, um mercado, etc. Né? Então, qual a experiência eu estou emitindo para as pessoas? Qual a experiência eu estou eh, promovendo as pessoas que estão ao meu redor? Espero que seja a melhor possível, uma experiência aí de fraternidade, amor, né? Enfim, de vibe positiva, tá bom? E é o que eu desejo para vocês. E muito sucesso. Tamo junto e a gente se encontra nesses ambientes, tá bom? @DJ Tal Music
Lembrando que hoje eu vou estar com o William, da XP Investimentos, às 8 da noite aqui na Univem. E amanhã, gente, tem a live cultural da Univem. Vocês estão sabendo da live cultural? Então, deixa eu só colocar aqui para vocês o link, então, para vocês. Amanhã eu vou estar tocando, inclusive, eu sou DJ, né? E eu vou estar apresentando algumas músicas lá. Tenho certeza que vocês vão gostar, que vai ter professores, alunos, enfim, várias pessoas é, é, se apresentando na live, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui o endereço, o link para vocês. Eu espero que vocês também apreciem amanhã. Vai ser amanhã à noite, tá? Então, a sexta-feira, né? Vai sextar com a live cultural aí do pessoal da Univem. Então, vou deixar esse convite aqui também para vocês participarem. E eu tenho certeza que vai ser bem legal, vocês vão gostar, tá bom? Ó, deixa eu pegar aqui. O endereço é Univem traço. Deixa eu digitar aqui www.univem.br.edu.br traço digital barra digital traço cultural. É isso aí. Univem.edu.br barra digital traço cultural. Esse é o link, gente. Então amanhã vai ter essa live cultural aí. Vai ser muito massa. Espero vocês, tá bom? Beijo. Qualquer dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Abraço. Até mais, Matheus. Até, Lucas. Valeu. Sucesso para vocês, gente. Foi um prazer estar aqui, viu? Deixa eu encerrar aqui a gravação.